Olá, tudo bem? Boa tarde, me chamo Marcelo, sou estudante do primeiro semestre de jornalismo na FAAP. Estou aqui com meus avós hoje para entrevistá-los sobre a rádio e TV, principalmente na época deles. Por favor, se apresentem. Meu nome é Regina, Meu nome é Luiz. pertencemos à família Rossi. Pertencemos à família Rossi. Então, certo, vamos à entrevista. Bom, primeiramente vamos começar sobre perguntas relacionadas ao rádio. Como era a relação com o rádio na infância e na juventude de vocês? Na minha infância era só rádio, tinha a Rádio Record, tinha a Rádio Nacional e tinha a Rádio Tupi. E a gente minha avó na época assistia muito a Rádio Nacional, as reportagens que tinha naquela época. Eu gostava de escutar a Rádio Tupi, né. E eu tinha uma tia que ela era muito noveleira e ela gostava da Record. Inclusive eu acompanhei uma novela com ela chamada A Cabana do Pai Tomás, né, foi uma novela muito tinha também outra novela também que era Escrava Isaura, tinha várias novelas na no rádio, e ela acompanhava e eu acompanhava junto com ela. E depois na minha adolescência já tinha televisão. A gente não tinha televisão em casa, tinha televisão na casa do meu esposo, mas era coleguinha na época. A mãe dele comprou uma televisão e nós todos íamos lá toda tarde assistir desenhos animados, tinha o Pica-Pau, tinha muitos desenhos que a gente gostava. Inclusive também tinha minha avó gostava muito de ir lá, todo sábado ela ia lá para assistir a luta livre. Que ela gostava, que tinha um rapaz lá que chamava Ted Boy Marino, ela gostava muito de ver ele lutar, que ele sempre ganhava nas lutas, e ela ficava muito feliz de ver, e a gente ia também, todo mundo assistia esse tipo de programação, mas a gente ia aqui na casa da vizinha, porque televisão na nossa época era só alguns que tinha, a gente não tinha, a gente tinha rádio, então rádio a gente ouvia muito, mas televisão só se fosse na casa dos vizinhos. E você, vô? Como era a relação com a rádio na infância e na juventude do senhor? Então, na época, eu tinha uma tia, eh, que sempre ela me chamava na parte da manhã para trabalhar, tipo 5 horas da manhã. E tinha um programa que se chamava Zé Bétio. Então ela colocava um rádio no Zé Bétio, e o Zé Bétio sempre dava a programação dele, o horário de 5 em 5 minutos, ele dava o horário. É o Zé Bétio, 5 horas e tantos minutos, e ela ia lá na minha janela e eu: "Luiz, Luiz, 5 horas". Daí eu tinha um sono muito pesado, naquele tempo eu era jovem, né, tinha um sono muito pesado. E daqui a pouco 5 minutos se passava e ela de novo, lá na janela: "Luiz". E o Zé Bétio: "É o Zé Bétio, 5 horas e 5 minutos, vamos levantar, joga água nele", né, aquele estardalhaço. Até levantar, né. Até le 5 minutos, 5 ela ia lá na janela, né. E nós assistíamos muito. Eu tinha o meu avô, na época eu dormia no mesmo quarto que ele, né, e ele gostava muito de assistir, novelas também pelo pelo rádio, né. Até me lembro que passava aquela, Jerônimo, o Herói do Sertão, né, nós assistíamos, e eu acompanhava também, não gostava, escutava também. E na televisão tinha também, nós fomos na rua os primeiros que tivemos televisão na época. Então nós na época, era eu e meus irmãos, então as criançada tudo queria assistir televisão. Então nós cobrávamos balas, na época eram as balas de canela, né, todos tinham que trazer balas para nós chupar. Pra poder só assistir televisão, senão não deixava a gente assistir televisão. Fazia E tinha também a gente assistia muito a luta livre, né, que todo mundo assistia esse canal, né, de luta livre, né. E o meu avô, ele
Nossa, ele tinha uma bronca lascada de um lutador que chamava, como é o nome? Aquiles. Aquiles, o Matador. Então nós torcíamos pelo Aquiles e ele ficava nervoso, ele ficava brabo. É, porque ele queria que o Ted Boy Marinho ganhasse. Se o Aquiles ganhasse, ele ficava muito nervoso. Era assim, né, a televisão na época. Tinha também nós assistíamos pelo rádio o Silvio Santos, né, o programa do Silvio Santos, que até ele falava o peru que fala, né. A gente escutava muito o programa dele, pela E depois passamos a assistir na televisão, né, todos os domingos era sagrado assistir o programa do Silvio Santos. e do Roberto Carlos também na época, né, que surgiu a Jovem Guarda, né. Todos os domingos a gente ali assistia ali, então se reunia aquele monte de criança para poder assistir o programa do Roberto Carlos. Roberto Carlos. Muito obrigado, gente. Agora, como vocês ouviam áudio na juventude de vocês, a rádio? Seja no carro, com os familiares, na sala, na cozinha. Como que era essa relação? Que lugar vocês mais assistiam? Vocês falaram muito sobre o que vocês ouviam na rádio, mas vocês ouviam o time de futebol de vocês? Como que era essa relação entre vocês e a rádio, com os familiares e tudo mais? Sim, no rádio nós escutávamos os jogos, né, do jogo do Brasil, a gente acompanhava os jogos da Copa do Mundo, né, e a gente se reunia muito na sala, né, porque na sala que tinha televisão, né, e a televisão e rádio também, né, era na sala, a nossa reunião era na sala. É, já na minha casa já era diferente, na minha casa o rádio ficava no quarto, e a gente só podia ouvir com autorização dos pais, dos avós, aqueles que tinham autoridade, né, a gente não podia ligar por livre e espontânea vontade. Tem que esperar a hora que eles iam, eles ligavam, eles escutavam aquilo que eles gostavam e a gente também escutava e aprenderam a gostar das coisas que eles gostavam também, que era repórter, era novela, era, eh, de eh, Desenho. desenho, mas assim, no rádio a gente ouvia muita piada, né. Então é dessa forma, nós nos carros não tinha, na nossa época nos carros não tinha rádio, não tinha nada. Era só depois de um tempo, aí já na minha adolescência surgiu os radinho de pilha. Aí tinha todo mundo tinha o sonho de ter um radinho de pilha. Aí aqueles que tinham poder aquisitivo melhor comprava, aqueles que não tinha, ouvia junto com o amigo, né. E carro nós fomos ter depois de muito tempo, né, não tínhamos carro na época. Entendi. É. E era tudo muito difícil, né, tudo era muito difícil. Então, a gente se reunia às vezes em 4, 5 pessoas para ouvir o que uma queria ouvir, o que um queria ouvir. Então todos ouviam aquilo ali. Se era um jogo, todo mundo ficava ali torcendo pelo jogo, Corinthians, São Paulo, uns era corintiano, outros são paulino, e a gente ficava ali, curtindo ali aqueles momentos com o radinho de pilha, isso aí já na época do radinho de pilha, né. Depois, aí, na nossa mocidade já começou a surgir os gravador. O pessoal gravava, aí fazia aquela brincadeira, um gravava a voz do outro, e a gente se divertia dessa forma. Entendi. E sobre a rádio, tem algo que vocês gostariam de apontar que vocês mais gostavam na rádio antigamente, que possa não ter hoje, ou que foi abandonado na rádio de hoje? Tem algo que vocês conseguem falar? "Olha, da rádio o que eu mais gostava era isso"? A rádio que eu gostava era a Rádio Nacional e a Tupi, né. Era o programa do Silvio Santos que passava, né, na Rádio Nacional, aquele lá, o peru que fala, né, na época. E da Tupi também passava, agora eu não me lembro, mas, passava muitas coisas que a gente gostava, muitas reportagens que a gente gostava, né. Era a Tupi Nacional. É, eu gostava muito de uma programação que tinha na rádio que contava muito histórias, história que o povo conta. Nossa, a gente gostava, ali tinha história feliz, ali tinha história triste, trágica, tinha todo tipo de história, e a gente gostava muito de ouvir isso na rádio. É uma coisa que a gente gostava muito de ouvir.
E as novelas, né, a gente que era mulher gostava muito de ouvir as novelas. E dentre todos esses programas antigos que vocês me falaram da rádio, qual que foi o mais marcante pra vocês, assim? Que vocês mais conseguem se lembrar, que vocês mais têm recordações, do que vocês mais têm, apreço e carinho no programa? Para mim foi na época, Jovem Guarda, a Jovem Guarda, né. Velhas Tardes de Domingo. Esse foi o que mais me marcou. Ah, eu gostava muito de desenho, principalmente do Pica-Pau, esse na televisão. No rádio, o que mais me marcou foi a novela A Cabana do Pai Tomás. Eu gostava muito. Quando essa novela acabou, eu fiquei muito triste. Eu queria que pudesse ter novamente essa novela. E quando a gente fala de memória, quando a gente fala a palavra rádio, qual que é a primeira memória que vem na cabeça de vocês? Na época, seja atualmente, antigo, qual que é a primeira memória que vem? A minha memória, que vem é que da gente ficar reunido, a família, minha avó, né, minhas tias, tudo reunido para ouvir sempre a mesma coisa, né. Então, a gente todos concordavam para ouvir. Então isso ficou na minha memória, minha infância toda ali, com as minhas tias, fazia o serviço rápido, minha avó fazia a janta rápido para começar a assistir os programas, né, à noite. Mas não era assistir, era ouvir, né, porque a gente ouvia era o rádio. Aí assistir televisão já era no final de semana que a gente ia na casa dos vizinhos assistir, né. Mas o que me marcava muito isso é a família unida, né, hoje já não tem mais isso. É difícil, cada um hoje vai para um canto, não curte mais televisão, não curte mais rádio, principalmente o rádio, é difícil quem curte o rádio, muito difícil. Então, é uma coisa que eu acho que foi e não vai voltar mais, porque ficou esquecido. A minha lembrança é que toda noite a gente fazia aquela reunião na sala, né, toda noite aquela reunião na sala para ouvir os programas, né, que era Jornal Nacional, era Luta Livre, era As novelas. novela, era Jovem Tardes de Domingo, que era o do Roberto, e a gente ouvia. E eu, como fui criada num lar evangélico, em casa a gente ouvia muitos cultos, muitos hinos, então a gente, ouvia, acompanhava, né, muito. O rádio em casa ligava era às 6 horas da manhã, nos dias de culto e principalmente no domingo desligava só à noite. Então cada um tinha uma parte, né, uns enquanto estava fazendo o café da manhã, outros estavam ouvindo, depois os outros estavam fazendo o almoço, os outros estavam ouvindo, a gente repartia por partes, assim. Mas é muita lembrança muito boa. Obrigado, gente. E saindo um pouco de programas, indo para comerciais da rádio, que sei que comerciais foram muito marcantes na sua época, que vocês também falam para mim de alguns comerciais. Vocês conseguem falar de algum que falava sobre alguma música, alguma marca marcante que não existe mais hoje? Vocês conseguem comentar sobre algum? Eu tenho quando eu era criança, eu gostava muito de escutar no programa da rádio, eles falava tinha um comercial do Café Seleto. Aí tinha uma musiquinha que cantava, né, cafezinho gostoso, é o café seleto, eu gostava muito de escutar. E na televisão, um reclame que me marcou muito foi o um das lojas Pernambucana, que fazia anúncio de cobertor, né, que tinha aquelas crianças tudo passava, assim, tudo com roupinha de frio e falava sobre o cobertor Paraíba, né, tinha uma fábrica de cobertores que chamava Paraíba e fazia esse reclame. Eu gostava muito de ver por causa das crianças que aparecia. O que me marcou bastante foi aquele comercial que a pessoa telefona para outra e fala: "Quem é que fala?" Ele fala: "É o frio do cobertor da mãe, né, É do cobertor é o também. frio". E tinha também outro comercial que tinha 3 porquinho, e era um reclame da Frigorédia. Então os porquinhos estavam conversando um com o outro, tinha 3 porquinhos, né, aí um falava assim: "Que você quer ser quando crescer?" O porquinho falava: "Ah, eu quero ser isso, aquilo". O outro: "Ah, eu quero ser isso, aquilo". Aí o terceiro falou assim: "Ah, eu quando eu crescer eu quero ser, eh, salsicha da Frigoréder", Estavam pulando corda, né, pulando corda, era muito engraçadinho esses reclames. e tem
Tem aquele outro também, como é que é? Da massa de tomate elefante, lembra? Também tinha da massa de tomate elefante. Tinha vários do açúcar União, né, tinha vários reclame. É que a gente já fazem tantos anos, eu já tô com 73 anos, e tem algumas coisas que apagaram da minha memória, né, mas algumas ainda lembro. Acho que me lembrei dessa, né, quem bate é o frio, e fala: "Não adianta bater, eu não deixo você entrar, As casas casas pernambucanas pernambucanas é que vai aquecer aquecer o o meu seu". lar. Então, umas coisas muito que ficaram marcadas, né, de criança. Entendi, obrigado. Eh, Agora, isso é uma pergunta mais técnica, como que era o primeiro aparelho da rádio da casa de vocês? Como que ele funcionava? Se foi o primeiro aparelho foi por pilha, como que era? Não, da minha casa era um rádio pequeno, não era muito grande, era de um tamanho médio, e ele pra mudar de uma emissora para outra, a gente rodava o botão e tinha uma cordinha, que essa cordinha ia virando e mudava de uma estação para outra. Eram 2 botões, um botão que ligava e desligava, e outro botão que mudava de estação, né, no rádio. E tinha rádios, tinha uns pequenininho, outros grande, tinha muita gente também que eu não tive, mas tinha muita gente que tinha vitrola, né, tinha disco com várias músicas, a gente já ouvia no rádio, mas tinha muitas pessoas que ouvia no disco, no vinil, né, que hoje já não tem mais. A nossa televisão, a primeira que chegou, me lembro, a marca dela era Invictus, né, e e ela era movida com seletor de imagem, seletor, e dava muito problema aquele seletor. Você tem que virar o seletor, nossa, e a televisão era preto e branco. E também tinha antena, né. Tinha antenas. Então a gente usava, pra antena ficar boa, a gente usava bombril na antena, colocava bombril na antena, ficava tudo cheio de chuvisco para A melhorar. imagem. Aí depois, com o tempo, eles inventaram um papel que era de tinha várias 3 cores, 3 cores, né, azul, vermelho e de verde. verde. Então você colocava na tela da televisão, então ficava a cores. Aí ficava todo mundo, ó, televisão a cores. Parecia que era uma televisão a cores, mas era uma televisão preto e branco. Se tirasse aquele papel, ficava preto e branco. E tinha hora que sumia a imagem, demorava para voltar, chiava, era uma coisa bem assim. A gente usava bombril pra imagem ficar melhor, mas Aí tá tudo chuviscando, né. aí depois de um Chu tempo também surgiu, aí parou essas televisão de antena dentro, interior, e comprava aquelas antena que colocava em cima do telhado. Aí as televisão pegava melhor. Né. Mas assim mesmo tinha que estar sempre subindo em cima do telhado, um subia em cima do telhado, o outro ficava no meio do quintal, o outro ficava lá mexendo, "Ai melhorou, não, vira para cá, vira para lá, não, vira para lá", e até que movimentando a antena, né. quando chovia ninguém via televisão, não via, aí ficava tudo chuviscoso, não conseguia ver. E assim foi mudando, né, hoje já a tecnologia está muito avançada. Dava aquelas trovoadas na televisão também parecia, né, Parecia as trovoada, é. Hoje nós estamos vivendo uma tecnologia boa, né, não tem antena, não tem mais nada, tudo limpo, a gente vê tudo, vê as imagens bem feitas. Antigamente a gente via as pessoas. Eu me lembro que passava chamava passava um filme na televisão, Os Jetsons, lembra? É, Os o Jetsons. Tarzan Não, também. não, os Jetsons. Então, no filme dos Jetsons, eles apareciam, eles apertavam um botão e parecia a imagem da pessoa, em outro lugar. Que nem aparece hoje no celular, entendeu? A imagem. Então até nós falamos: "Nossa, isso não existe, como é que vai acontecer um troço desse, né?" E aconteceu, né. E aconteceu. Hoje é o celular que eles faziam igual. Eles faziam de um jeito, e hoje a gente vê que é o celular que segue. Mas a gente assistia, tinha um filme que a gente gostava muito, cansamos de assistir, que era o Rin Tin Tin, a Alessi, lembra isso? É.
A gente assistia nas tardes, na parte da tarde, 2, 3 horas da tarde, passava o Rin Tin Tin, passava a Lassie, e cada dia era um programa, né, eles mudavam, mas era quase tudo igual mesmo. Passava o filme do Zorro. É, essas coisas que a gente se divertia com essas coisas, né. Cinema era muito difícil quem podia ir. E eu assisti muito aquele também, aquele filme Terra de Gigantes, né, dos pequeninos, né, que Tinha os pequenininhos, tinha os gigantes, e o pessoal se divertia também com esses desenhos. desenha num filme. Não, mas tinha desenho também depois. E é isso aí. E a última pergunta sobre rádio agora é se vocês ouvem a rádio atualmente. Pode ser nos meios mais tecnológicos, tipo os podcasts, que hoje em dia são uma grande ascensão, né? Começou há pouco tempo. E quero saber, vocês são habituados a ouvir? Eu gosto de ouvir. Você sabe que eu fui tão acostumada a ouvir, que eu prefiro ouvir do que ver. Às vezes eu tô assistindo televisão, tô assistindo algum programa, mesmo no celular, eu coloco o celular do lado e fico ouvindo, em vez de ver. Porque eu fui tão acostumada, acostumei tanto a ouvir, que eu prefiro ouvir do que ver. Eu praticamente não ouço mais rádio. Eu ouço hoje em dia o YouTube. Nem televisão não vejo. O negócio é o YouTube. Agora vamos às perguntas mais relacionadas à TV, ao vídeo, né? E como já me adiantou, como que foi a chegada na TV na casa de vocês? E qual foi a reação de vocês com a chegada da TV na casa de vocês? Eu sei que o vô foi na adolescência que ele disse, e eu também quero saber da senhora. A televisão na minha casa chegou, eu já estava mocinha já, tinha uns 15, 16 anos, chegou a televisão. Minha avó ficou muito feliz, minhas tia, tudo, mas eu fui tão acostumada com rádio que eu ainda preferi o rádio, na época. Hoje não, hoje a gente esqueceu um pouco o rádio, né. Ouve no celular, ouve na televisão, tudo, mas rádio a gente nem tem em casa. Pra mim foi muito bom. Eu era menor ainda, né. Vocês foram ter bem depois, né, mas eu era mais crianção ainda, né, quando chegou a televisão. Eu gostava de assistir aqueles desenhos, nossa, pra mim era fantástico, era foi a maior alegria. Foi em nome de que a gente se divertia mais, né. Hum. E prendia, né, prendia as crianças dentro de casa, né, porque antigamente a gente brincava muito na rua, muito na rua. E quando a televisão veio, as crianças ficaram mais preso, porque daí se reunia nas salas, se reunia pra assistir televisão. O meu cunhado mesmo, o irmão dele, ele se o pessoal não trouxesse bala, não entrava pra dentro da sala, ficava do lado de fora assistindo da janela. Então assim, Se não trouxesse, então tinha uns que não tinha como trazer bala, então ficava assistindo, ficava debruçado na janela, então ficava aquela turma, um empurrando o outro empurrando o outro para poder ver a televisão, né. Porque nós toda fizemos até criança bancos, Ih. aqueles bancos de madeira. de madeira, que a gente mesmo construía, né, pra turma sentar espalhado na sala pra assistir televisão. Cada um tinha um lugar ali e já chegavam com balas ali pra poder. Nossa, e o sonho de todo mundo na época era ter uma televisão. O sonho de todo mundo era ter uma televisão. Aí demorou para poder ser o preço A acessível. primeira televisão nossa foi a marca não foi Invicta não, foi Prosdóximo. Invicta acho que foi da minha tia, da tia Lena. Prosdóximo, foi. E a próxima pergunta era justamente isso. Vocês já me falavam como o aparelho de TV funcionou, e a próxima pergunta seria: como que era o aparelho de TV que tinha na casa de vocês? Vocês me falaram que tinha as antenas, que vocês utilizavam as telas de cores para colocar na É. televisão. Verdade. Outra coisa também, tinha televisão, não ficava assim na parede, elas tinham pezinho, elas tinham 4 pés, então elas ficavam num canto da sala, só a televisão ali com aqueles pezinhos, como se fosse uma mesa, sabe, os pés da mesa, a televisão tinha aqueles pés. Então ficava ali. Nossa, e quem tinha uma televisão era considerado rico. Quem tinha uma televisão tanto é que, nossa, dos vizinhos lá, era só um ou 2 que tinha. Comprada
50 prestações? Não, 24 pagamento no Mapping. Tinha o Mapping, então o pessoal ia no Mapping e comprava. Mas é isso aí. E essa foi a chegada do primeiro aparelho de televisão na casa de vocês. E o aparelho com cores foi chegar quando? Depois de muitos anos, hein. Foi. Olha, um aparelho de televisão meu, que eu possuí em cores, foi no ano que a minha filha nasceu, a Cristiane. Não, a Cris não, a Gláucia. A Cris era uma preta e branca, uma televisão portátil, preta e branca, pequenininha, que a gente Até carregava ela segurança. para onde a gente queria. Queria levar para o quarto, levava, queria deixar na cozinha, levava, e era preta e branca. Tem Aí até uma depo foto dela, tem aqui sentada na mesa e a televisão. Cris e uma Gláucia, assim. Cris. Aí depois que passaram-se minha filha já estava na minha segunda filha, quando eu tive minha segunda filha, que nós ganhamos uma televisão a cores. E a junção que vocês me falaram que ocorria com a rádio, que todo mundo vocês me falaram que todo mundo se juntava pra assistir pra ouvir a rádio, né, Eu o que ouvi. estava acontecendo. Vocês viam mesmo na televisão ou a televisão já criou um ambiente mais isolado, onde poucas Não, pessoas assistiam? no começo a gente assistia todo mundo junto. O pessoal se ajuntava tudo no final da tarde, à noite. No final da tarde para 6 horas começava, tinha muitas pessoas que eram muito católicos, iam assistir as rezas, 6 horas da tarde tinha aquele padre Donizete, que falava na rádio, todo mundo ia se reunia para ouvir ele. Depois quando veio a televisão, todo mundo se reunia para assistir as novelas. Todo dia às 6 horas da tarde era o padre É. Donizete. E as novelas tinha a primeira novela que eu assisti na televisão foi a Redenção, uma novela que chamava Redenção, começava às 7 da noite. E ali todo mundo, as vizinhança, tudo ia para lá assistir. A sala ficava cheia, aí fazia uma pessoa fazia pipoca, outro trazia um amendoim, se reunia para ver televisão. Aí depois, de um certo tempo, aí o pessoal já foi conseguindo comprar, né, aí cada um tinha sua televisão na sua casa, aí já foi se distanciando. E não tinha mais essas reunião, mas essas reunião era muito boa. Agora falando especificamente de TV, vocês também já falaram de alguns programas que vocês nos falaram, a vovó gostava de assistir mais desenho, mas o que vocês mais gostavam de assistir na TV? Eu era desenho, eu sempre gostei de assistir desenho na televisão. Agora, você era filme, né, você sempre gostou de filme, né. Apesar dos filmes ser preto e branco ruim, mas assistia, né, porque mais ouvia. Assistia muito Zorro, de filme do Zorro, filme Alessio. gostava muito de filme do de oeste, Bang Bang, a italiana. Era o que mais assistia, desse Bang Bang. Sobre os comerciais da TV, que vocês também já me falaram alguns, queria que você se vocês lembram de mais alguns, queria que vocês comentassem também. Vocês Os lembram? comerciais da televisão era mais assim, essas lojas grandes que nem Pernambucanas, que fazia comercial, o Mapping, a loja Mapping que fazia comercial de alguns produtos, mas não era que nem é hoje. Era coisa assim, era a União que fazia a propaganda do açúcar União, A Marabras, né. a Marabraz fazia propaganda dos móveis lá, eh, essa do café seleto que eu te falei já. Uhum, Então não era muito assim, muitas coisas, era algumas coisas só. uhum. Muito pouca, os comerciais eram poucos assim de anúncio. Sobre todas as perguntas, vocês queriam apontar de mais algum programa que vocês assistiram, alguma novela, qualquer coisa? Ah, eu gostei muito de uma novela que passou também, acho que em 1980 e pouco, ou menos antes de 80, que era O Meu Pé de Laranja Lima, que eu gostei muito dessa novela, assistia muito. Eh, Tinha uma outra também que eu gostei muito, que era de uma menina que era órfã, que eu esqueci o nome que tinha até uma musiquinha que ele cantava pra menininha, que era assim: "Mandei fazer um barquinho de papelão", ele cantava pra menininha essa musiquinha.
E eu gostava muito, não perdi um capítulo dessa novela. Mas também já não me lembro, assim, claramente, assim, tudo que passou, uns flashes só. E hoje eu gosto muito de assistir, esses programas do YouTube, eh, de pescaria, de essas casas antigas. Eu gosto muito de assistir isso. O que eu ouvia, sempre ouvi na televisão foi o a Globo, né. Eu sempre ouvia o Jornal Nacional, não perdia um Jornal Nacional, na época que tinha o Fantástico, eu não perdia o Fantástico. Nossa, muitos programas deles eu ouvia, Hum. todos os dias. Jornal Nacional era todos os dias. Hoje eu vejo só o YouTube. E agora de tudo que vocês me falaram, e até do que estão na mente de vocês e que vocês acabaram não falando, o que foi mais marcante de vocês verem, assim, na TV, que acabou sendo marcante por ser uma notícia chocante ou sendo marcante porque reuniu muitas pessoas, sendo marcante porque marca uma geração? Qual que foi a coisa mais marcante que vocês viram na TV? Para mim, o mais marcante que ficou marcado até hoje foi a morte daquela menina, da não, a Isabela Nardoni, que foi que foi assassinada, né, que o pai jogou ela pelo apartamento, né. E agora uma coisa que a gente sempre gostava, que ficava marcado, inclusive uma Copa que marcou muito para mim, foi na Copa que nasceu meu filho, em 82, que a gente estava certo que o Brasil ia ganhar e a gente torcia. Eu estava grávida na época, enfeitei rua, fazia aquelas bandeirinhas, o pessoal desenharam tudo na rua e de repente o Brasil perde pro Paulo Rossi. Inclusive todo mundo falava: "Vocês são parente dele, olha, vocês são Rossi, vocês são parente dele", desse, e xingava o jogador e falava que a gente era, nossa, isso ficou muito Para mim marcado. Pra mim o que mais marcou foi aquela Copa da Alemanha e Brasil 7-1. Nunca mais eu quis assistir a Copa. Isso foi uma vergonha para mim. Nossa, um dia até que o tio dela chegou aqui e disse: "Essas Copas, são tudo compradas". Que nem ia jogar na época, ia jogar a Itália e Brasil. Ele falou: "Essa Copa é da Itália, E foi mesmo. é da Itália, já está vendido". Eu não acreditei. No final eu fui ver que foi mesmo. Foi vendida mesmo, porque os jogadores que tinham na época, nossa, Tinha tudo para ganhar. para ganhar tinha, Ganhou tudo, só perdeu para Itália na época, entendeu? no final. Então aí que juntando essa Copa da Itália com a Copa do da foi na época da Alemanha, que o Brasil perdeu de 7-1. Aí me desanimou, aí ficou marcado, aí me desanimou. Nunca mais assisti, não gostei mais de assistir a Copa. Quem gosta? A gente não acompanha mais, né. Eu gosto ainda, eu continuo gostando, mas Antigamente eu participava dessas pinturas que tinha nas ruas, tinha aquela ilusão, depois disso, acabou. muita coisa a gente perdeu a ilusão por causa disso, né, porque a gente mais antigo já viu muita coisa errada, então a gente já não acredita mais, né. Tem que ter uma maneira aí pra gente começar a acreditar de novo, porque a gente ficou desacreditado com tudo. É isso aí, né. É, não é do jeito que a gente quer, né, é do jeito que tem que ser. Pra falar da Copa do 7-1, eu lembro até hoje que a gente estava na casa de São João da Boa Vista, que eu fui passar lá, porque as férias davam junto com a Copa do Mundo, que a Copa do Mundo era nos meses de junho, julho. Eu lembro que eu estava muito animada por aquela Copa, porque foi a primeira Copa do Mundo que eu fui ver. É. Porque a primeira Copa do Mundo, realmente, quando eu estava vivo, foi em 2010, mas só que em 2010 tinha 3 anos de idade e não sabia, Ainda era hum, criancinha. muito criança, praticamente um bebê, né. É. Mas eu lembro que essa Copa de 2014, eu era muito esperançoso, eu gostava muito do Neymar.
quando eu era pequeno. E quando criança, quem não gostava do É, Neymar, né? todo mundo. E Até a gente que é velho gosta do Neymar, gostava do Neymar, né? eu lembro desse dia em específico do 7-1, que eu estava naquele calor de São João, só de cuequinha, sentado na cama de vocês, e o Neymar tinha acabado de levar uma joelhada nas costas de um jogador colombiano e ele não ia jogar aquela semifinal. E eu estava muito chateado. E eu já tinha falado assim, eu lembro que eu já tinha falado: "Eu não tô com esperança que o Brasil vai passar da Alemanha, eu tô muito triste. Vocês têm que me acalmar, que não sei o É, quê". ficou muito nervoso, E eu fiquei chateado. muito nervoso antes daquele jogo. Vocês falaram assim pra mim: "Não, vai dar tudo certo, que não sei o quê". Porque ninguém esperava que o Brasil ia tomar um 7-1, né. E as crianças tudo chorou, né? Todos choraram. Você, a Gabi, os que estavam ali assistindo ali, a Gia, muitos adultos também chorou, não se Daquele dia conformava, em né? diante eu perdi a vontade de ouvir. E a gente não tem mais aquela certeza que nem antigamente era diferente. No nosso tempo era diferente, a gente tinha uma certeza que as coisas iam acontecer. Hoje não tem mais essa mesma certeza. 7-1 é muita coisa. Então, e eu lembro exatamente desse dia que o senhor falou que no terceiro gol da Alemanha, eu não lembro quem que fez, se eu for ver eu sei quem que é o jogador, mas o terceiro gol da Alemanha, eu comecei a chorar, 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 e eu não parava de chorar, porque pra mim e pra todo mundo o Brasil já tinha sido É. eliminado daquela Copa. Bom, eu não consegui assistir o resto do jogo, eu só foi muito triste aquele dia pra mim, tanto é que eu sempre gostei muito de futebol, mas depois daquele dia eu passei uns 2 anos, 3 anos da minha vida sem assistir futebol, Ficou por conta traumatizado, né? eu fiquei muito Trauma. eu fiquei muito traumatizado por conta daquele dia, e mais uma memória, a única memória muito gostosa que eu tenho daquele dia foi que depois do jogo, que o Oscar tinha acabado de fazer um pro Brasil, no final do jogo terminou 7-1. E depois do jogo eu estava chorando muito, mas eu lembro do meu vô, que ele falou assim: "Não", meu vô, o senhor, "não, eu vou te mostrar o que que é uma seleção campeã". E você foi lá na gaveta e pegou a fita VHS da Copa de 2002. É, ainda a gente tem ainda até hoje, acho que essa fita aí. Você pegou a fita VHS da Copa de 2002 pra mim ver. E no final aquele dia eu terminei muito feliz, porque a gente viu todos os melhores lances daquela Copa e vimos a final inteira É. da Copa. Eu e o senhor, é uma Boa memória, lembrança, né? é uma lembrança muito aquele 7-1, né. É uma lembrança muito, muito gostosa da minha vida, porque, eh, não sei, mostra muito carinho, mostra muita compaixão do senhor, daquele dia que eu lembro, você falou, e eu lembro até hoje daquele dia que fica marcado muito, 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 É muito na minha memórias cabeça. afetivas, né? São memórias, assim, acho que foi mais um trauma mesmo, Mas um mas trauma, mas com eu lembro que apesar de tudo eu lembro que apesar de tudo aquele dia terminou muito feliz, porque terminou comigo e com meu vô, assistindo a final da Copa de 2002 com o Ronaldo metendo 2 gols pra cima da Alemanha, e o Ronaldo levantando a taça. a taça, na verdade o Rivaldo, depois o Ronaldo pegou e levantou a taça, mas o Cafu também. Foi, na verdade foi o Cafu, depois eu lembro do Rivaldo, depois eu lembro do Ronaldo. É, isso era bem pequeno nessa época, você tinha quantos anos? Você Eu tinha tinha 7 anos. 7 anos, era pequeno. É, a gente fazia tudo, né, não foi por falta de torcida Hum, que ele perdeu, né. foi por incompetência, né. É. Voltando aqui, eh, e a TV atualmente? Vocês costumam ver o que do pouco que eu vejo vocês ver, do pouco que vocês falaram pra mim que vocês veem atualmente, o que mais vocês veem, assim? É, o que eu te falei, a gente vê mais esses vídeos que o pessoal faz os vídeos e manda. Então tem vários vídeos que a gente gosta. De TV atualmente eu não vejo nada, É, só no YouTube. só fico no YouTube. É, com esses vídeos que o pessoal faz e manda, né. É, só É. só YouTube. Então Tem algo
que eu não perguntei que vocês gostariam de falar? Não, tá tudo certo. Tudo certo, tudo certo. Você quer falar alguma coisa? Não, não, Então, tudo certo. é isso, gente. Eu agradeço a colaboração de vocês dois. Vocês são pessoas muito queridas pra mim. Eu sei que vocês fariam isso por mim. E muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho, pela atenção, pelo tempo. E até uma próxima. Eu fiquei muito feliz também de poder compartilhar com você algumas memórias minhas, né? Algumas coisas que ficaram marcado e quero que isso sirva para o seu crescimento, né? Que te ajude bastante no começo dessa faculdade sua, que está no começo ainda, vai ter muitas coisas aí que vão vir ainda, mas espero que isso possa te ajudar de alguma forma, tá bom? Te amo. Também te amo. Obrigado, vó. É o mesmo desejo para você. Você faça uma boa faculdade. Tenha muito sucesso, Tenha muito sucesso. né? Porque a gente só faz as coisas. Que nem você está fazendo essa faculdade querendo ter muito sucesso. E eu tenho certeza que você tem esse potencial e ter muito sucesso, tá? Porque você é uma pessoa muito educada, uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito. É difícil hoje em dia pessoas novas, que nem você, 18 anos, desde sempre, gostar de ficar e de conversar com pessoas velhas, né? É difícil isso, muito difícil. Hoje o pessoal não quer mais saber de gente velha, não quer mais saber quer saber de outras coisas. E você sempre procurando eh, compartilhar com a gente as coisas que você pretende fazer, as coisas que você faz. E eu te desejo uma boa sorte, que você seja bem-sucedido nessa faculdade que você está fazendo. Obrigado. Obrigado, gente. Amo muito vocês. E obrigado pela colaboração.